Voltamos. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, mas aqui eu quero também fazer uma coisa de novo. Eu fiz hoje no iniciozinho da aula, só que eu acho isso muito importante. Não vou deixar de falar não, tá? Olhem só. Por favor. Ó, eu mudei justamente. Agora sim. Gente, é o seguinte. Hoje, no iniciozinho da aula, como sempre, né, meu de costume, vocês sabem disso, eu dei os lembretes, mas eu vou replicá-los aqui, né? Porque nesse segundo momento, sempre existem gente que não estava no iniciozinho, e eu acho que são lembretes importantes, né? Prefiro pecar por fazê-los novamente. Primeiro é lembrar que semana que vem é a apresentação dos trabalhos, tá bom? Então, semana que vem, por favor, atente com o horário da aula, para apresentar os trabalhos, né? Então, participem, né? É importante que vocês estejam desde o início, que vocês prestigiem o colega, né? Enfim, para que a gente possa aqui ter a discussão, ter o aproveitamento, isso que é gostoso e é o objetivo central, né? Em relação aos EDs Desafio Nota Máxima, é algo que eu sempre venho falando também com vocês e reafirma aqui a importância. Mas outra coisa também que eu quero falar, eu encaminhei para vocês ao longo da semana, é o aviso, né, que na verdade a professora Tarabal repassou para nós, para poder transmitir a vocês, que é a respeito daquilo que eu já vinha falando com vocês, consta lá na distribuição de pontos. Semana passada, porque ela tinha solicitado que a gente reafirmasse novamente, eu lembrei vocês novamente que a nossa disciplina de análise de dados ecológicos é uma disciplina que está vinculada, né, à avaliação de proficiência. E essa semana ela encaminhou para a gente esse aviso, bem como 2 roteiros de estudo com os gabaritos, né, para vocês fazerem, para vocês realmente treinarem, né, para vocês saírem super bem nessa avaliação de proficiência. Então, eu queria deixar aqui registrado, lembrar vocês, né, da realização da prova de avaliação de proficiência, que ela está no formato digital, mantendo as medidas de restrições e garantido o bem-estar de todos os alunos. Segue algumas informações importantes, né? Semana que vem, que é o período da realização, será de 17 a 21 de maio, então é na semana que vem, o aluno conseguirá acessar a prova através do link Prova Digital, presente no AVA. O aluno terá 5 horas corridas para concluir a avaliação a partir do momento que você iniciar. Bem, eu até peço a vocês, não tenham pressa, né? Façam com calma. Bem, afinal de contas, né? É uma prova que é composta por 30 questões objetivas. Então, é importante se atentar com o horário e, ao mesmo tempo, também não ter pressa para poder fazer e ficar livre. Não, façam. Pense se está certinho, né? Porque é uma prova que vocês estão fazendo que é composta por 30 questões objetivas, que tem o valor de 2.000 pontos. Que esses 2.000 pontos vai se somar aqui a nota de vocês, que vocês vão fazer da avaliação oficial 2 comigo, que tem o valor de 2.000, com 2.000 da avaliação de proficiência. Então, né, façam com carinho, com zelo essa prova, para que vocês possam, né, tirar o total, né, que é o que a gente deseja, e que se some aqui as notas da nossa disciplina, tá bom? Então, eu encaminhei para vocês os 2 roteiros, né, encaminhei aí, foi no a Tarabal me encaminhou, eu encaminhei para vocês no WhatsApp na mesma hora, né? Então não deixem de fazer, são 2 roteiros diferentes, né? Com os seus respectivos gabaritos. Isso é importante porque vocês estão estudando, estão literalmente se preparando para essa prova, né? E é uma prova que a gente quer que todo mundo saia muito bem,
tá bom? Então, eu falei isso no iniciozinho, vocês vão ver isso, quem vê ali na gravação dos vídeos, né? Mas por ser tão importante, eu acho que vale muito a pena reafirmar em relação, né, àqueles que eventualmente não estavam aqui no iniciozinho da aula, para não deixarem, né, não se descuidar, que é algo tão importante e que impacta tanto, inclusive, aqui na nossa disciplina, tá? Bem, então agora eu vou voltar, sim, em relação àquele slide, né, que estávamos lá. Deixa eu diminuir aqui, que se eu vou passar tanto de slide, aqui fica mais fácil. Já vou direto nele. Do erro tipo 1, erro do tipo 2, o falso positivo, o falso negativo. Ó, passei. Não, passei não. Oh, meu Deus, tô ficando doida. Olhem só, quer ver? Deixa eu agora compartilhar com vocês. Ah, agora peguei o time aqui da coisa. Muito bem. Então vamos, né? Vamos retomar aqui, então, ao nosso... para a gente realmente, né, concluir aqui o nosso assunto. Então, nós estávamos justamente aqui anteriormente, né, ao nosso intervalo. Então, foi quando eu apresentei a vocês e realmente eu acho que essa imagem, ela ajuda o aluno, né, a guardar erro do tipo 1, que é o falso positivo, que é quando você fala que uma pessoa tem alguma coisa e ela, na verdade, não tem, por exemplo. Ou o erro do tipo 2, que é o falso negativo. A pessoa tem determinada situação e você fala que ela não tem, né? É o falso negativo. Bem, e aí eu tinha chamado a atenção de vocês, né? Poxa, será que nessas duas situações, qual que será o erro que eu pretendo não errar de forma alguma, né? Acredito, todos os dois têm suas consequências, né? Aqui na situação, aqui no caso específico, todos têm suas consequências, mas a consequência ainda mais séria é imaginar que uma mulher que esteja grávida, você fala que ela não está, então ela abre mão, né, de um pré-natal, ela abre mão de se cuidar em dobro, né? Afinal de contas, se cuidar, cada um de nós temos que nos cuidar, sim. Mas assim, em dobro, com mais zelo, com mais cuidado, com mais atenção, evitar a ingesta de algumas coisas, a ingesta de alguns, né, alguns medicamentos, enfim, ter um cuidado redobrado que é tão necessário quando a gente está grávida, porque não só por nós, como também para o bebê, né, a saúde do bebê. Bem, e ser assistido de uma maneira adequada para que tenha um parto, né, adequado, um parto que venha garantir saúde tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então, só para a gente ter essa noção de quando a gente fala esses cuidados. Então, olhem só, os tipos de erro, aqui também, para a gente ter uma noção, né? Olhem, aqui seria a decisão estatística, que seria aceitar a hipótese de nulidade ou rejeitar essa hipótese de nulidade. E aqui a realidade, né? Então, vejamos. Quando a hipótese de nulidade é verdadeira, né? E você a aceita, você tomou a decisão correta. Agora, quando a hipótese de nulidade é falsa e você aceita essa hipótese de nulidade, você cometeu um erro do tipo 2. Por quê? Você está cometendo um erro do falso negativo, né? Quando você rejeita a hipótese de nulidade e ela, na verdade, é verdadeira, você está cometendo um erro, que é o erro do tipo 1, que é o falso positivo, tá? E aqui, se a hipótese de nulidade for falsa e você rejeita a hipótese de nulidade, na verdade, você então tomou a decisão correta, né? Se ela é falsa, você tem mesmo é que rejeitar. Bem, aqui é só para a gente imaginar. Eu tenho aqui, né? Tenho aqui a nossa situação e que você
tem os fatores críticos, né? Lembram, nós discutimos que quando a gente tem uma distribuição gaussiana, um padrão de normalidade, eu sempre tenho indivíduos que vão ficar aqui, né? Nesses extremos, que eventualmente são passivos, muito mais passivos, a gente inclusive dar a eles um diagnóstico mais errôneo, né? Então, quando eles ficam nas extremidades, é bem mais fácil ter esse erro. E aqui também, aproveitando nessa característica de gráfico, né? Quando nós temos aqui seria a hipótese de nulidade, né? E aqui a hipótese alternativa. Reparem vocês que é justamente nos extremos, olhem, nos extremos dos dois gráficos, né, das duas, literalmente dos dois traçados aqui de distribuição de normalidade, é onde a gente tem mais chance de cometer os erros, né? Quer seja do falso negativo, quer seja do falso positivo. E aí, aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, erro do tipo 1 é um erro também reconhecido como erro alfa. Erro do tipo 2 também é reconhecido como erro beta, tá? A gente dá essa nomenclatura, gente, porque quando nós estamos ali numa situação, num artigo científico, né, fazendo ali uma leitura, ou mesmo numa discussão, imagine você ali na discussão com o seu orientador, o seu co-orientador, com ali o bioestatístico, enfim. Então, existe uma nomenclatura. Ah, mas por que eu preciso de erro tipo 1, erro alfa, erro tipo 2, erro beta? Bem, é uma nomenclatura que possa ser associada, possa ser falado isso para a gente. Então, é importante que a gente tenha essa conotação, essa importância, né? Essa avaliação, tá bom? E aqui, né? Já falei com vocês. Lembram que a gente comentou que não tem como a gente proteger os dois tipos de erros, né? Eu tenho que, quando eu protejo a ocorrência de um tipo de erro, eu acabo que exponho o outro, né? Então, olha só, nas situações onde o resultado favorável é uma diferença, deve-se evitar utilizar o teste que beneficia o erro do tipo 1. Ou seja, qual que é o erro do tipo 1? Justamente o falso positivo. Quando, né, assim você diminui a probabilidade de se atribuir diferença entre as médias, quando elas não existem. E, olha só, analise esses tipos de erros. Analise essa situação. Quando se compara a substituição de um medicamento, né, importado do exterior por um nacional. Imagine, isso, na verdade, não é nem difícil de imaginar, né, gente? Diga-se de passagem. Tem tantas situações, tantas patologias, que às vezes o medicamento é absolutamente caro, né? Que é difícil de obtê-lo, enfim. E aí, é lógico, a gente sempre fica tentando ter substituição, desde que ele seja tão eficiente quanto, né? A gente sempre prefere, lógico, pagar mais barato. Então, é lógico que uma situação como essa, onde você tem um medicamento importado e você tem um medicamento nacional, poxa, de repente eu estou ali comparando, né? Será que eu posso substituir? Vou pagar tão mais barato, né? Às vezes o preço é o que cabe no bolso do paciente. E aquele outro importado não caberia, né? Mesmo ele precisando, não caberia. Só que para alguém chegar e falar, olha, não, você pode substituir, você precisa de certeza em relação a isso. Porque por mais caro que seja, se ele não substitui, mas a pessoa não vai poder comprar. Mas ela possa tentar pegar na farmácia popular, ela possa fazer uma vaquinha e tentar comprar, enfim. O importante é que a pessoa saiba com seriedade o que é necessário, né? Porque com saúde não se brinca, né? Você precisa de realmente ter ali a orientação adequada. Substituição, ela ocorre só se realmente ela for eficaz, né? Então, para essa substituição, a resposta que a gente desejaria é que sim,
que ambos os medicamentos sejam com eficiência comparada, né? Que tanto o importado quanto o nacional possam ser absolutamente medicamentos eficientes, adequados para um determinado tratamento. Então, aí sim, ele não havendo diferença entre eficácia dos medicamentos, eu aí poderia escolher o que cabe no meu bolso, né? Então, é justamente isso, né? Só que é isso que eu comentei com vocês. Por mais que o que seja desejado é uma equivalência de eficácia no tratamento, eu não posso atribuir uma equivalência se ela realmente não existe. Porque, no mínimo, aí não foi à toa que eu peguei essa imagem, né? É uma irresponsabilidade. Eu não posso falar, eu não posso atestar isso para ninguém, né? Porque se eu falar isso, eu estou tirando a possibilidade daquela pessoa realizar um tratamento eficaz, né? Eu estou fazendo com que a pessoa seja enganada. Não é? É importante que ela, na verdade, tenha convicção daquilo que ela precisa fazer. Então, nas situações onde o resultado favorável é uma equivalência, deve-se evitar utilizar os testes que beneficiem o erro do tipo 2. Então, são essas situações, como eu tinha falado com vocês, já que esses dois erros são antagônicos, já que eu não tenho como evitar, né? Olha só o que é, né? Na vida é difícil evitar erro, e até aqui, né? É difícil evitar erro. Eu vou tentar o quê? Proteger aquilo que seria mais danoso. Eu vou visualizar ali no meu experimento, diante da possibilidade do erro, que é algo real, que é algo concreto, que por mais que ninguém queira errar, mas é algo que possa acontecer, qual é o tipo de erro que eu realmente não posso cometer em hipótese alguma, porque as consequências daquele erro seriam as mais desastrosas, né? Então é essa a avaliação. Olha, é importante isso, né? Afinal de contas, é sério. É importante a gente destacar, gente, e eu acho que é isso que é a grande moral da história, da gente estudar isso dentro da biologia, né? Que é para a gente ter consciência de que na hora que a gente está ali fazendo a pesquisa, na hora que eu preciso de realmente tirar conclusões, né? Porque eu tenho os meus resultados, depois eu vou concluir. E essa conclusão, ela possa, inclusive, ser utilizada para validar algo, para validar algum tratamento, para validar alguma conduta, né? Alguma ação. Então, é muito sério. Então, acho que é importante a gente, além, lógico, ter, né, noções básicas que me passa, que possa me dar, né, maior tranquilidade na hora de estar ali executando minha pesquisa, de discutir sobre os rumos ali, né, do que está acontecendo, os resultados, como a melhor maneira de avaliá-los. Além de tudo também, eu acho que é colocar para todos nós a importância da execução, a importância desses passos, né? Porque na hora que você negligencia, não, vou fazer isso aqui, não deu o resultado que eu queria. Pronto. Mas será que tá certo? Não. Só pode ser isso, não é, né? Ciência não é só pode ser isso. É o que eu queria, é o que eu esperava. Não, de forma alguma. É a responsabilidade daquilo que você está fazendo. Então, acho que também para abordar isso dentro da biologia, ele é muito importante. Por quê? Olha só, né? Quando a gente está avaliando esses tipos de erros, como dito anteriormente, esses erros são excludentes e não podem ser controlados conjuntamente, né? É o que acabei de falar. Assim, você, que é o pesquisador, deverá fazer uma escolha. Qual tipo de erro você quer beneficiar ou evitar? Né? Que foi aquilo que eu acabei de falar. Qual é aquele tipo de erro
que se porventura ele acontecer, as consequências são as piores, né? Então, é essa conversa, é essa análise, é você ali na hora do dia a dia do seu laboratório, professora, mas ali eu já estou fazendo experimento, já estou com o meu orientador, né, na minha cabeça, já estou cheio de coisa para poder fazer, eu ainda tenho que pensar nisso? Sim, sim. A professora, eu vou jogar isso daí, o bioestatístico resolve, né? Depois, pronto. Faz isso para você ver. Vai ver que sinuca de bico que você não vai passar depois. Como que você, se você não tiver real noção por que das escolhas, os testes, por que, que o seu dado realmente seja confiável, o que, que você realmente evitou, se você não souber disso, na hora H ali, principalmente na hora da defesa, te dá, você fica embaralhado, você não sabe, é como se você não soubesse dos seus resultados. Né? E eles pegam justamente, uma fraqueza terrível, vocês não têm noção. Existe, né? Realmente existe uma gama de testes de hipóteses, né? Nós estamos aqui verificando as hipóteses, os níveis de significância, quais os tipos de erros, quais erros evitar, mas os testes de hipóteses existem vários, inclusive já apresentei a vocês aqui anteriormente alguns, né? Existem alguns que sejam mais frequentes dentro da biologia e que muito provavelmente sejam os de escolha, que é o teste de Fisher, o teste de Student e o teste de Tukey, tá? Bem, e aí a gente coloca aqui algumas características de cada um, né? O teste de Fisher, que olha, foi proposto, ele tem esse nome, que ele foi proposto por Fisher, né, em 1924. É um teste que indica se existe diferença entre as médias testadas, porém não diz quais são as diferenças. Ele simplesmente fala se o que você testou ali tem diferença ou não, tá? Esse teste só deve ser utilizado para comparar duas médias por vez. Teste de Student é um teste que é bastante utilizado por nós aqui da biologia, especialmente para se comparar três ou mais médias simultaneamente. Ele favorece o aparecimento do erro do tipo 1, ou seja, atribui-se uma diferença quando ela realmente não existe, tá? E controla bem o erro do tipo 2. E o teste de Tukey, que também é utilizado quando se deseja comparar três ou mais médias simultaneamente. Entretanto, este teste controla bem o erro do tipo 1 e favorece o aparecimento do erro do tipo 2, tá? Então, reparem vocês que eles, né, no caso do teste de Tukey, e do teste de Student, eles agem trabalhando com o mesmo foco, que é comparando três ou mais médias de uma vez só. Entretanto, um beneficia o erro do tipo 2 no teste de Student e no teste de Tukey ele controla o erro do tipo 1, tá? Então, é interessante a gente verificar isso. E aí, né, que seria a escolha, a pergunta que vocês podem fazer. Tá, mas qual que é, né? Qual que é a escolha que eu vou fazer? Qual desses testes de fato, né? Como que eu vou? Primeiro, é isso que eu conversei com vocês. Conhecer bem o seu material, conhecer bem a sua pergunta, conhecer bem as suas variáveis, entender as consequências dos erros e aí, né, tentar ali minimizar e verificar, né, justamente são as particularidades da sua pesquisa, que isso que só você e o seu orientador podem saber. E aí sim, para qual teste você vai direcionar, qual que você vai de fato escolher, você vai, juntamente, igual que eu acabei de falar com vocês, ir para uma situação, para uma reunião, debater e juntamente, né, com um estatístico. Normalmente a gente tem ali, são indivíduos que são estatísticos de formação, com um discernimento, com uma especialização na área de biologia, né? Ou seja, eles direcionam a estatística deles para uma visão na área de ciências biológicas. Então, ali é a melhor maneira a fazer. Não tem nenhum formato ali necessariamente padrão, não. Por quê? Cada pesquisa é única.
Né? Na hora que a gente faz a pesquisa pela originalidade dela. Então, é por isso que é muito importante. Existem particularidades na pesquisa que são importantes e que vão, às vezes, fazer uma diferença. Ah, mas eu vi, existe um artigo científico, Lu, que trabalhou com algo que é super parecido com o que eu vou trabalhar. Lá ele usou o teste de Students. Ótimo, que bom, é bom mesmo que você busque, é bom mesmo que você tenha esse arsenal, que faça a sua pesquisa, que veja ali nas referências bibliográficas, né? Bem, ótimo. Então, te dá um direcionamento, mas ainda assim, isso não é o suficiente para falar que necessariamente esse é o melhor teste para você. Nunca abra mão desse tipo de reunião, né? De alguém que de fato, por quê? Porque, como eu acabei de falar, se você não vai replicar a pesquisa que o outro pesquisador fez. Porque você não vai fazer um trabalho em vão, você vai fazer algo, obviamente, com originalidade. Às vezes a própria interferência, de mudar de região, né? De estar em uma outra área, de trabalhar com uma população diferenciada, que consequentemente cada população tem ali às vezes o seu perfil, né? Você precisa de todos esses detalhes, eles possam interferir e fazer com que aquilo que a princípio fosse direcionar para um determinado teste possa ser que no final chegue-se à conclusão que seja melhor a aplicabilidade de outro, tá? Então, isso que é muito importante aqui pra gente. Olha só, aqui é um exercício de suposição, né? Vamos supor que para testar se lembram? Boa. Quem estava aqui no iniciozinho da aula de hoje, eu falei, depois eu apresentei um exemplo, né, do famoso suco de laranja com abacate, para ver se ele tinha hipótese, né, desse tipo de suco, poder promover o emagrecimento, né, o emagrecimento. Aí até falei com você, gente, a gente está falando aqui, mas como, né, a gente apresenta aqui uma linha de raciocínio lá do livro que eu adoto, vocês vão ver. Mais adiante a gente vai trabalhar com esse exemplo novamente. Então eu vou só aqui recordar a vocês que nós tivemos, né? Essa proposta, que é tomar o suco de laranja com abacate, para ver se ele emagrece. Aí nós tivemos duas hipóteses. E a primeira hipótese, que é a hipótese de nulidade. O que é a hipótese de nulidade? Não. O suco de abacate, né, com laranja, ele não promove o emagrecimento. Qual que é a hipótese alternativa, ou H1? Sim, o suco de abacate com laranja, ele promove o emagrecimento. Bem, então agora a gente vai testar, né, esse suco de laranja com abacate e verificar se ele tem efeito de fato, né? Será que tomar esse suco me faz emagrecer? Tá? Como exemplificado, né, no início da aula, que foi o que a gente trabalhou. Você utilizou uma população amostral, né? Na verdade, você utilizou uma amostra de 60 mulheres. Diga-se de passagem, 60 mulheres né? Enfim, de uma maneira geral, é uma amostra relativamente até bem reduzida para você chegar a uma conclusão assim, mas é uma amostra. Vejamos. Dessas 60 mulheres, aqui tinha outra imagem, que coisa horrorosa. Não, espera aí, gente. Não, eu pus aqui, ó. Por que ele não apareceu? Por que ele sumiu? Que coisa feia. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu pôr aqui, senão o raciocínio aqui. Não entendi, não. O que eu fiz salvou. E aqui tem que ficar bonitinho. Estou mostrando para vocês a linha do raciocínio, para vocês captarem aqui a informação. Ó, que loucura! Cadê meu grupo aqui, ó? Agora sim. Não tá meio troncho aqui, tá meio um para cima, outro para baixo. Depois eu vou
endireitar isso, mas valeu aqui, ó. Já dá pra gente seguir o raciocínio, só fica muito feio. Coisa horrorosa, né? Então, olha só. Dessas 60 mulheres, 30 receberam suco de laranja com abacate. E 30 receberam uma mistura placebo, né? Porque a gente sabe, dentro de uma situação experimental, até mesmo, e diga-se de passagem, uma situação experimental, ninguém sabe quem tomou suco, né? Quem tomou o que está sendo avaliado, e ninguém sabe quem tomou, por exemplo, o placebo. Por quê? Porque até o psicológico pode interferir, né, gente? Então, numa situação como essa, você tem que fazer de tal forma que os indivíduos não saibam necessariamente quem tomou o que está sendo avaliado, quem está tomando o placebo, tá? Para não interferir ali no contexto, enfim. Então, é isso que aconteceu. Então, a gente fala Mi-1, Mi-2. Bem, as mulheres da primeira população perderam em média 3,5 kg. E as mulheres da segunda população perderam em média meio quilo, né? 0,5 quilos. Para testarmos nossas hipóteses, devemos assumir que há um erro embutido no nosso experimento, já que os dados obtidos são de uma população amostral, 60 mulheres, e não de todas as mulheres de uma população em geral. Foi aquilo que eu, inclusive, acabei de falar, né? Um grupo de 60 mulheres, para você falar de uma maneira geral, que pode tomar esse suco que ele é eficiente para emagrecer, é uma quantidade relativamente, né? Relativamente pequena para você tomar uma conduta como essa. Então, você tem que realmente ter toda uma condução ali adequada para você realmente poder ter a confiança de que essa avaliação, ela foi uma avaliação adequada. Então, neste caso, antes de testarmos nossas hipóteses, devemos assumir o erro e dar um valor a ele, né? Então, é aquilo que a gente falou, ou seja, diante do que a gente fez, diante do que a gente explicou, daqueles passos, agora a gente está fazendo com o nosso primeiro, literalmente com o nosso primeiro exemplo, né? Então, nesse caso, quanto maior for o valor do erro, maior a probabilidade de se rejeitar uma hipótese quando ela é verdadeira. Assim, se assumirmos um valor de erro cada vez menor, temos uma maior confiança nos resultados obtidos, né? É aquilo que a gente falou, um erro menor possível, né? Você vai um nível de significância menor possível. Então, lembra quando eu falei com vocês, nível de significância de 1%? Isso significa que ali eu estou assumindo uma situação de 99% que aquela hipótese seja verdadeira. Ou seja, eu estou assumindo o erro menor possível, tá? Assim, a nossa hipótese a ser testada é justamente o quê? H0, que é a hipótese de nulidade, que M1 seja igual a M2, que foi inclusive que eu falei com vocês, né? Qual que é a hipótese de nulidade? Que não exista diferença entre tomar suco de laranja com abacate ou tomar placebo. Eu assumo a hipótese de que elas, né, qualquer conduta que se faça vai ser a mesma coisa. Versus a hipótese alternativa, que é, sim, tomar suco de abacate com laranja e faz emagrecer. Quem toma placebo não emagrece. Então, M1 é a média da perda de peso das mulheres que receberam suco de laranja com abacate, que são 3,5 kg. E M2 é a média de peso das mulheres que não receberam suco de abacate com laranja e que perderam meio quilo. Considera-se aceitável um erro com nível de significância de 5%. Por quê? Foi aquilo que a gente comentou anteriormente, inclusive esse erro de significância, a gente já tinha dado no início, né? Por quê? Ora, por mais que eu venha errar e que a gente nunca queira errar, tomar um suco de laranja com abacate não tende a fazer mal a ninguém. É um alimento, é algo que não necessariamente promove efeitos colaterais, né?
a pessoa, na verdade, vai acabar tomando, provavelmente sem, né? A não sei que seja, mas aí a pessoa que não tenha um mínimo de senso. Mas tomar um copo de suco ali, muito pelo contrário, é um suco saudável, né? Então, logicamente, dentro de tudo que a gente falou ao longo da nossa aula de hoje, dá para a gente perceber que é aceitável um nível de significância de 5%, né? Não está conferindo risco a ninguém. Não estou promovendo que ninguém necessariamente tenha prejuízo à saúde, que venha às vezes correr algum risco de morte, nada disso, né? Então, podemos fazer a seguinte pergunta: tomar suco de laranja com abacate faz mal à saúde das pessoas? É isso que eu acabei de falar com vocês. Não, né? Você pode até não gostar muito de abacate, não é? Que acho que laranja todo mundo em média gosta, né? Abacate pode até ser que a gente não tolere muito, tem umas pessoas que não gostam, mas não faz mal, muito pelo contrário, né? Então, tomar de vez em quando, ou mesmo que seja mais frequentemente, mas mal não vai fazer. Se a resposta for não faz mal à saúde, o teste TED Student pode ser o indicado, né? Este teste favorece o erro do tipo 1, que rejeita a hipótese de nulidade, quando este é verdadeiro. Mas, como tomar este suco não vai fazer mal à saúde, não haverá problemas com esse tipo de erro, uma vez que no máximo que vai acontecer é a recomendação para tomar um produto que não vai fazer mal. Então, isso não tende a não ter problema nenhum. Agora, se você acha, que se tomar um suco vai fazer mal às pessoas, então imagine uma possibilidade. Não, você imagina que essa conduta ela possa trazer, malefícios, prejudicar essa pessoa do contexto de saúde. Então, nesse caso, você acabaria escolhendo um outro teste, como o teste de Tucken, que ele controla o erro do tipo 2. Dessa forma, controlando esse tipo de erro, você então não haveria a recomendação de que se tomar o suco de laranja com abacate resultaria no emagrecimento, pois no caso, a perda de peso registrada nos pacientes que tomaram o suco foi resultante do acaso e não do tratamento imposto, né? Bem, lembrando que esses erros não podem ser controlados e ocorrem ao acaso. Agora, vamos fazer uma atividade e ganhar mais experiência para esse tipo de reflexão, que é o que a gente faz aqui, né? Eu acho que isso também é muito importante, que é o que eu tenho, este assunto, mais o que decoreba, né? Que eu acho que isso que é o que eu quis aqui trabalhar com vocês. Na verdade, hoje eu quis mais conversar. Eu conversei com vocês. Não sei se vocês perceberam que na condução, Na condução aqui do nosso raciocínio, eu tentei conversar com vocês, colocar para vocês. Se vocês tivessem, se vocês tiverem de fato ali que escolher uma situação dentro do seu experimento, o que você pensaria? O que você deveria pensar? Que eu acho que é isso que é muito importante para gente. Mas o que decoreba é o raciocínio. O que você tem que pensar? O que você tem que fazer? O que é importante você enquanto pesquisador? O que é importante para você ali, enquanto estudante, trabalhando nesse princípio de pesquisa? Quais são as hipóteses que você tem que levantar? Quais são os erros que você está assumindo poder cometer? Qual que é o risco mais severo, Qual que é o erro que, embora ele possa acontecer, você deva evitar ao máximo, Consequentemente, evitando que ele ocorra. Então, eu acho que é isso que é importante. Aqui, eu coloco para vocês, para a gente exercitar, essa prática, exercitar esse raciocínio. Coloco aqui para vocês para pensarem nesse sentido, Que eu acho que é o mais importante.
E aqui a gente não vai, né, necessariamente aqui atuando dentro de uma pesquisa nesse momento. A gente está trabalhando para o futuro. Então, por isso que é muito importante a gente ali imaginar e trabalhar a mente de vocês nesse quesito. Então, vou aqui, proposta de algumas atividades. Não sei, né, pelo andar aqui da carruagem, não sei se vão ser possível a gente trabalhar com todas, mas a partir do momento que a gente está aqui, né, exercitando, praticando aqui um pouco, isso ajuda para a gente abrir brecha adiante, né? Ou seja, de uma hora futura, na hora que vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês, exercitar esse raciocínio. Então, vejamos aqui. Primeira prática, que aqui, inclusive, coloco como se fossem algumas práticas para a gente poder trabalhar seguindo essa linha de raciocínio, tá bom? Então, olha só, qual que seria essa primeira prática? Apresente as hipóteses nula e alternativa sobre a situação de saúde do paciente, fazendo uma analogia com o teste de hipótese, ou seja, fazendo uma analogia com o que a gente acabou de verificar aqui dentro da bioestatística, tá? E além de apresentar essas hipóteses, você também vai indicar que tipo de erro, do tipo 1 ou do tipo 2, que seria cometido se o resultado do teste fosse falso positivo e se o resultado fosse falso negativo, ok? Então, eu vou dar um segundinho aqui para vocês pensarem aí, antes de necessariamente a gente fazer a condução, tá? Pensem aí, né? Você tem um indivíduo, você vai avaliar, né? Você vai dar as hipóteses. Então, você vai avaliar o estado de saúde do indivíduo, ou seja, você vai avaliar se ele está saudável, você vai avaliar se ele está doente, né? Então, o que você iria fomentar ali no contexto de hipótese, tá bom? Então, dá só uma pensadinha aí, que eu vou corrigir com vocês, mas só para a gente, né, literalmente pensar nesse respeito. Deixa eu dar um tempinho aqui para vocês. É interessante porque às vezes isso acontece com a gente ali na hora, né, que você está fazendo uma pesquisa e você começa. Porque, gente, escrever não é fácil, não, né? Vocês se recordam quando tem algum colega fazendo TCC, né? Eu lembro do Ezequias, início aqui, no iniciozinho do semestre, ele comentando que estava fazendo TCC, não sei se vocês se recordam, a respeito disso, dele comentando, nossa, não é fácil mesmo não. E além de escrever não é fácil, vocês imaginem delinear, né? Delinear um experimento, conduzir o que você vai fazer, pensar no que você tem que fazer, antes de necessariamente fazer, né? E por que escrever? Porque isso tudo está no pré-projeto, está no projeto, né? Ele é as primeiras coisas que a gente faz. Então, olhem só. Bem, apresentar duas hipóteses, a hipótese de nulidade e a hipótese alternativa, o HO. Bem, a gente tem que avaliar um paciente, falar se aquele indivíduo quanto ao estado de saúde dele. Então, a gente não tem outra. É falar se o indivíduo está saudável ou se o indivíduo está doente, né? Então, qual que é a teste de nulidade? A ausência de doença. É você imaginar que ali não tem nada, que aquele paciente não tem doença nenhuma, né? Que ele está igual a qualquer outro, né? Que é um indivíduo que tem ausência de doença. Consequentemente, o que significa ausência de doença? É o indivíduo saudável, né? Qual que é a hipótese alternativa? É você achar que aquele indivíduo esteja doente. Então, existe ali um quadro patológico. Você encontrou alguma coisa ali, né? Você acredita que diante do que foi observado seja indicativo de que aquele indivíduo tem alguma patologia. Então,
É o que foi solicitado, as duas hipóteses. E pediu, né? Qual que é o tipo de erro? Tipo 1 ou tipo 2? Que seria cometido se o resultado do teste fosse um falso positivo. O que é o falso positivo? É você falar que ele é doente e na verdade ele é um indivíduo saudável, né? Então é o erro do tipo 1, em que você rejeita a hipótese de nulidade, ou seja, eu rejeito que ele seja saudável. Falo que ele é doente, ou seja, um falso positivo, né? Falso positivo. Eu falo que ele é doente, embora ele seja saudável. É um falso positivo. E o erro do tipo 2? Eu não rejeito a hipótese de nulidade, ou seja, eu considero que esse indivíduo seja sadio, embora, na verdade, ele seja um indivíduo doente. É um falso negativo. É como o indivíduo pegasse ali o resultado de um exame, falando que ele não tem, e na verdade ele tem. É um falso negativo. Dos dois erros, né? Qual que seria o que você mais deveria evitar? O erro do tipo 2, né? Por quê? Poxa, o indivíduo é doente. Eu estou falando que ele é saudável. Eu estou indicando para ele que ele não precisa de tratamento nenhum. Eu estou indicando para ele que ele não precisa de ter cuidado nenhum, né? Cuidado maior nenhum. E ele, na verdade, precisa de atenção, ele precisa de tratamento. E dependendo do que for, olha, vamos imaginar uma situação que seja uma situação do que a gente está vivendo agora, de pandemia, né? O indivíduo vai, faz o teste para SARS-CoV-2, vê que ele sai ali o teste negativo, né? Ó, que bom, eu estou super gripada, estou passando mal com todos os sinais típicos, mas o resultado deu um negativo. Então, sabe de uma coisa? Eu vou passar lá na casa agora dos meus pais, vou almoçar bem, vou dar um abraço nos meus pais, que tem um tempão que eu não os vejo, porque eu não sou doente. Eu, na verdade, eu não tenho, eu tô com, meu resultado deu negativo. Olha só o problema que a gente arrumou. Olha só a complicação, né? Numa situação de ter um falso negativo. Poxa, o indivíduo achou que não teria, ele expôs a família dele, né? Além de tudo, a gente também sabe que a não identificação precoce possa, logicamente, né, do que a gente está vivenciando, a gente sabe que é uma loucura, não tem um padrão necessariamente para todo mundo, mas às vezes eu tiro a possibilidade da pessoa, né, ter um cuidado maior de, até mesmo na hora que ela chega no ambiente hospitalar, se ela já tem um teste positivo, eles já direcionam com maior rapidez, maior brevidade, né? Se não, mas eu fiz o teste negativo. Ah, então você espera aqui um pouquinho, que eu vou cuidar daquele dali, aquele dali, ele tá precisando demais. Às vezes a pessoa só vai evoluir e só vai piorar. Então é nisso que a gente chama atenção, nesse cuidado que a gente realmente precisa de ter, né? O impacto. Por isso, pensando dessa maneira, aplicando isso, que a gente consegue verificar qual que é o tipo de erro e, eventualmente, qual que é o erro, como aqui no caso, né? Que seria qual que eu deveria evitar, né? Qual que seria o mais sério do contexto ali do dia a dia para poder, de termos de impacto, tá bom? Bem, gente, aqui então eu vou finalizando. A gente já está entrando, né, para o nosso horário aqui, o final do nosso horário. A gente finaliza aqui. Foi bom que deu até tempo da gente fazer alguma, né, discussão, embora toda aula ou todo momento seja discutindo, mas também dá, por exemplo, um exemplo assim, eu acho que faz falta. Lembrando a vocês, por favor, ali em relação à avaliação de proficiência, né? Façam os roteiros direitinho, estudem os roteiros,
Entrem com calma no momento que você tiver calma para executar a sua prova de proficiência, tá bom? Faça a prova com calma, com atenção. São 2.000 pontos que impactam aqui na nossa disciplina e eu quero que todo mundo saia bem, né? Na prova de proficiência, que tenha muita pontuação legal para a nossa disciplina, para vocês também tirarem notas excelentes em relação à disciplina e passar todo mundo bem demais, tá bom? Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Semana que vem, uma semana abençoada para todos, né? Com uma excelente a avaliação de proficiência. Um grande beijo para vocês. Bom descanso, tá bom? Boa noite, Lu. Bom Boa descanso. noite, Mariana. Boa noite, Letícia. Meninas, por favor, lembrem Sara, tá? Da avaliação de proficiência. Ok. Acho que vocês não têm contato com Ezequias, não, né? Mas se Não, só tiverem. no grupo mesmo, aquele grupo nosso. Mas lá eu também já coloquei. Então, ótima prova para vocês, tá? De proficiência. Façam com carinho aí. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Beijo, meninas. Até semana que Beijo. vem. Lembra da apresentação dos trabalhos, hein? Tá bom. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus.